Gente, então, bom dia. Dando prosseguimento à programação da terceira jornada Heidegger. Damos início a essa mesa Fenomenologia e Tradição. Prosseguindo no mesmo sistema que a gente tem feito até agora, os três falam e no final um pequeno debate. A gente começa com Francisco José Sobreira de Matos, da UFPE, que vai falar sobre Evaldo Coutinho e a liberdade. Influências heideggerianas na construção do sistema fenomenológico brasileiro. Francisco, fica à vontade, por favor. Bom dia a todos. Um monte de coisa para falar, então vou controlar aqui o tempo. Quando faltar, pode cortar e me avisar. Primeiramente, alguns devem estar se perguntando, né? Quem é Evaldo Coutinho? Outros, no entanto, indagam. Ele, por acaso, seria participante do que se conhece por Escola do Recife? E, principalmente, qual a relevância de estudar um possível filósofo brasileiro quase totalmente desconhecido? Nosso primeiro intento, então, dado o esquecimento, pouca produção e difusão do contexto histórico da vida e obra do autor, configurar-se-á uma tentativa de sanar essas dúvidas iniciais, para só depois nos debruçarmos sobre uma reconstrução hermenêutica do sentido ontológico existencial da liberdade radical que subjaz à obra de Evaldo e Heidegger. Como alguns sabem, um dos movimentos mais prolíficos para a reconstrução do que é o que poderia ser uma espécie de filosofia brasileira tem o nome de Escola do Recife. Esse movimento, nascido no seio da Faculdade de Direito, fundada desde 1827, tem sua origem por volta da década de 70 do século XIX e configurou-se como um dos primeiros esboços de ressignificação e reinterpretação da cultura filosófica europeia no contexto brasileiro. Isto porque os conceitos filosóficos importados eram agora analisados e interpretados pelos olhos da contingência da realidade nacional. O Brasil dessa época vivia sob a égide da monarquia de Dom Pedro II, de um regime econômico ainda sedimentado eminente no trabalho escravo e no romantismo como ideologia base de suas artes. Em contrapartida, alguns estudantes da faculdade, oriundos de todo o Nordeste brasileiro, começavam a se deixar contagiar pelas novas ideias filosóficas que se difundiam no horizonte europeu, notavelmente ideias oriundas do positivismo, monismo hegeliano, do neocantismo, do materialismo, do darwinismo, do evolucionismo de Spencer e também da crítica religiosa levada a cabo pela esquerda hegeliana e por Renan. Reanalisando e principalmente criticando sobre outros olhares o arcaísmo de nossas instituições, que se funda a base filosófica da Escola do Recife. Entre seus principais representantes estão Tobias Barreto, Silvio Romero, Boris Bevilacqua e Arthur Holando. Para não nos alongarmos numa discussão que não é de fato a nossa, somos partidários da ideia que Evaldo Coutinho não é um membro da Escola do Recife, porque ele começa a produzir seus escritos só na década de 60 e 70 e só vem a nascer em 1911, quando a Escola do Recife já estava no seu declínio, assim, e a Escola do Recife tem sua influência até a década no máximo de 20 e 30 do século XX. Assim sendo, Evaldo Bezerra Coutinho, em seu quase absoluto desconhecimento hoje, nasceu em 1911, sendo 2011 o ano do seu centenário, e veio a falecer em 2007. Ele publicaria ao todo 9 obras, permeadas por questões eminentemente filosóficas, mesmo quando essas tratam de temas mais específicos, como arquitetura e cinema, né? Sua filosofia apresenta um caráter sistemático, onde a lógica interna perpassa até mesmo as obras que tratam de temas mais específicos. Assim, na tentativa de resumir o contexto de suas obras, Abreu e Apud produzem uma analogia, onde se atende ao caráter sistemático e não ao aspecto cronológico de publicação das obras, dizem que, cito eles, o lugar de todos os lugares, que é o livro, são todos os livros dele que eu vou citar, né? O lugar de todos os lugares corresponderia à introdução, a artisticidade do ser à conclusão, a ordem fisionômica em seus 5 volumes ao desenvolvimento, enquanto as duas principais obras, as duas primeiras obras, o espaço da arquitetura e a imagem autônoma, seriam os apêndices, fundamentais integrados ao todo, não se constituindo como mero enfeite. Fim de citação. Logo passando por essa rápida, mas necessária exposição de partes fundamentais da vida e obra de Evaldo Coutinho, prosseguiremos na exposição da nossa tentativa de aproximação com o filósofo alemão Heidegger, né? O segundo ponto se chama Evaldo Coutinho, da possibilidade de uma chave de leitura heideggeriana para a compreensão de sua filosofia, que começa agora. De início, caímos numa séria dificuldade de reconstrução dos pensamentos que possam alicerçar ou mesmo facilitar a leitura da obra evaldiana. O nosso autor, apesar de uma escrita profunda, erudita e de grande consistência teórica, não faz uso sistemático de citações ou referências bibliográficas em seus escritos.
Não que isso seja um problema, mas esse fato abre margem não só para uma possível tentativa de autonomia ante aos outros pensamentos construídos, como possibilita aos leitores e comentadores buscar nas interpretações de seus escritos fragmentos de sentidos que remetam a este ou aquele filósofo ou corrente filosófica. Diante dessa posição de reconstrução possibilitada de sentidos pelo leitor, versa Evaldo ao falar do intuito de seu livro, O Lugar de Todos os Lugares, que, como dito, é uma espécie de introdução ao sistema. Cito Evaldo, né? Pretendo capacitar o leitor a que ofereça copiosa margem de contribuições àqueles temas, a ele franqueando os ensejos para dentro de cada um dos meus pontos básicos conferir os pensamentos da obra com ilustrações de sua individual autoria, com exemplos de sua vida ou concebida imaginária, a imaginária dele próprio, o leitor. Fim de citação. Com essa citação, sentimos contemplados na parte formal do nosso intento, presente no subtítulo, a saber, uma reconstrução hermenêutica de possível aproximação filosófica entre o filósofo brasileiro e o filósofo alemão. Isso porque qualquer anacronismo que possa ter existido, desde o possível não contato de Evaldo com as obras de Heidegger até o evidente distanciamento no uso de certos termos filosóficos, parece ser relativizada, dada a possibilidade aberta por nosso autor de, mantendo certo apego básico a conceitos-chave de sua obra, nada impedir o leitor de ilustrar com suas vivências individuais a obra que renasceria a cada leitura. Entretanto, apesar de assegurada a validade formal de nosso estudo, uma dúvida primordial persiste na construção de uma chave de leitura heideggeriana para a obra do pensador brasileiro, a saber, por que Heidegger e não qualquer outro filósofo? Tal questão, que diz respeito mais especificamente aos aspectos de conteúdo do nosso intento, será tematizada no próximo tópico, onde aproximaremos os conceitos centrais para os dois filósofos, tentando expor similitudes que nos façam compreender o aspecto da liberdade em Evaldo Coutinho. Sobre a questão, é o terceiro tópico, né? Sobre a questão da liberdade em Evaldo Coutinho e Heidegger. Começa aqui com a citação de Evaldo, que bem evidencia sua concepção de existir humano. Cita Evaldo. Em face da minha posição de centro, de uma perspectiva que a tudo abrange, fazem-se costumeiros os atos de convergência, das figuras e episódios aos implícitos ditames de minha contemplatividade. A fatalidade do desaparecimento em mim comigo inova o ser de cada coisa, infiltrando-lhe o sentido uniformizador de estar em véspera do absoluto perdimento. Enfim, uma estabilizada acepção passa a deferir-se em todos os elementos de meu repertório, do mundo que habita no âmbito de minha claridade. Fim de citação. Podemos retirar dessa citação pelo menos duas problemáticas fundamentais. Primeira, o que significa ser claridade e estar em posição de centro? E segunda, como se dá essa implícita correlação entre minha precariedade e finitude e uma subordinação originária de tudo ao prazo do meu existir. Logo, para analisarmos o cerne da primeira questão, é preciso que se explicite o horizonte teórico que se baseia a tese cunhada por Coutinho. Poderíamos muito bem interpretá-la como uma ideia oriunda da tradição ontológica moderna, onde um sujeito, em sua centralidade racional e em seu transcendentalismo substancial, subordinaria os entes a meros objetos do conhecimento. Entretanto, na própria construção da problemática da segunda questão, em que encontramos a temática da nossa finitude como ponto essencial para a subordinação de tudo ao prazo de minha vida, já nos interdita numa explicação da questão por um viés estritamente moderno, pois, como salienta Evaldo, em sua análise do fisionômico, palavra para aludir à forma específica de existir humano, verifica-se, cito Evaldo, um gênero de subordinação de todas as existências à minha existência, com a remoção de todos os prazos ao prazo da minha vida. Fim de citação. Logo, encontramos diante de uma análise do humano possuidor de tal liberdade que este ser clareira e estar em posição de centro é ser, cito Evaldo de novo, o extremo possibilitador e efetivador de todas as presenças. Fim de citação. Porém, esse poder não mais advém de um poder racional desmedido, mas pela condição ontológica de tudo estar remetido, inclusive os outros e nós mesmos, a todo instante ao momento de nosso definitivo perecimento. Pois, cito Evaldo, toda presença se expõe restritamente ilustrativa de meu ser, enquanto véspera de meu ruir, em mim comigo, tudo enquanto captou em sua criadora claridade. Fim de citação. Por conseguinte, estando interditado o caminho da análise da filosofia do nosso autor por um viés restrito à subjetividade na tradição filosófica moderna, buscaremos em Heidegger, que por também privilegiar temas como finitude, morte e negação da relação epistemológica baseada na separação radical entre sujeito e objeto, parece nos oferecer chaves de leitura possíveis para a explicitação da temática do existir humano e da liberdade
que lhe é própria, na forma como tratada por Evaldo Coutinho. Diante disso, começa com a citação de Ser e Tempo, que constrói, a nosso ver, uma ponte conceitual e temática entre os dois autores, ao aludir o existir humano à metáfora também da luminosidade, evidenciando também uma subordinação de tudo à claridade de ser que sou. Cito Heidegger. Ser esclarecido significa estar em si mesmo iluminado como ser no mundo, não através de um outro ente, mas de tal maneira que ele mesmo seja a claridade. É para um ente existencialmente iluminado desse modo que um ser simplesmente dado faz acessível na luz e inacessível no escuro. Fim de citação. Como bem sabemos, a temática da liberdade em Heidegger deriva da análise do ente privilegiado que pode pôr para si a questão sobre o ser das coisas, diferentemente dos outros entes simplesmente dados. O Dasein, esse ente privilegiado, põe em jogo o seu próprio ser em cada momento de sua existência, e na análise desta é que se pode descobrir como pura possibilidade sem fundamento, só limitado por uma finitude e precariedade originárias. A falta de um fundamento ontológico que garanta certa perenidade e segurança no processo de existir aponta para um novo conceito do que é o existir humano e da liberdade que lhe é própria, pois, como diz Heidegger, a transcendência do ser da presença, cito Heidegger, né? A transcendência do ser da presença é privilegiada, porque nela reside a possibilidade e a necessidade de individuação mais radical. Toda e qualquer abertura do ser, enquanto transcendens, é conhecimento transcendental. A verdade fenomenológica, a abertura do ser, é veritas transcendentalis. Fim de citação. Assim, esse conceito de liberdade como transcendência surge das configurações do Dasein de ser pura possibilidade e projeto lançado, o que nos obriga a uma necessidade de empenhar nosso ser singular em cada processo de existência. Logo, nessa necessidade radical de singularização, estando transpassados por uma finitude originária, o universo da transcendência dos fenômenos é negada, expondo, assim como em Evaldo, pelo viés inerente da liberdade e do existir humano, uma subordinação originária de tudo ao tempo e precariedade do meu existir situado. Para concluir, após essa tentativa de aproximação conceitual entre os filósofos, acreditamos ter pelo menos chegado a apontar fagulhas de resposta para o nosso intento, apresentando uma possível chave de leitura heideggeriana para a explicitação da temática da liberdade em Evaldo Coutinho. Agradeço a todos e é isso. Muito obrigado.